Brasil tem hoje aproximadamente 21 milhões de mulheres com 50 anos ou mais. Com o aumento da expectativa de vida, um fenômeno que antes acontecia mais para o final da vida delas, agora acontece no momento em que essas mulheres ainda estão bastante ativas. Por isso é tão importante se discutir a menopausa, tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos a médica ginecologista, pesquisadora da Unicamp e diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, doutora Ana Lúcia Valadares. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui e poder ajudar a manter as mulheres bem informadas. E isso é uma meta da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, levar a informação correta ao público leigo. Pois é, se tratando de menopausa, o que é importante para nós todas, mulheres, sabermos o que é a menopausa? A menopausa, na verdade, é um momento da vida das mulheres no qual acontece a parada da produção dos hormônios, especificamente o estrogênio. O período que antecede a menopausa, ele é caracterizado por flutuações dos hormônios, porque não há uma parada assim repentina. Então, anteriormente à data da menopausa, que é a última menstruação das mulheres, vai haver essa flutuação hormonal. E a menopausa, ela vai ser diagnosticada 1 ano, quando a mulher relata que tem 1 ano ou mais que ela não menstrua. Bom, então não é imediato ali. Não. É um momento, e o momento que antecede chama-se transição menopausal. E depois, pós-menopausa. Então, a menopausa é só um marco. Agora, o que acontece? Com essa flutuação hormonal, isso leva uma série de problemas para a mulher. Primeiro, o que ela vai ter nesse período da transição? Ela vai apresentar ciclos irregulares e depois ela pode apresentar distúrbios do sono, o sono fica mais leve, depois ondas de calor, e aí ela acorda à noite toda suada e o organismo, então, tenta regularizar aquilo e ela apresenta também frio logo depois das ondas de calor. Então, aí acorda, não dorme bem, no outro dia ela está irritada porque não dormiu bem e você imagina isso um dia após o outro. Durante quanto tempo, mais ou menos, Olha, ela fica nesse processo? O que acontece? Em média, em torno de 11 anos, mas pode acontecer de durar até a vida toda. Numa pesquisa recente que foi publicada, eu não sei se foi na Noruega ou na Finlândia, eles mostraram que 15% das mulheres com 85 anos, elas apresentavam ainda as ondas de calor. Nossa! E agora, outro problema, mas isso pode passar. Tem algumas mulheres que o organismo consegue regularizar essa situação e elas param de ter as ondas de calor. Mas tem um outro sintoma, que é o sintoma que atinge a vagina e a uretra. Então, o que vai acontecer? Essa mulher vai ter, e isso é uma queixa muito frequente na pós-menopausa, que se inicia em torno de 3 anos após a menopausa, mas pode acontecer até um pouco antes. Então, a mulher apresenta ressecamento vaginal, incômodo de coceira, de ardor na região, pode apresentar uma incontinência ou urgência para ir ao banheiro, né? Ou uma incontinência urinária. Então, isso não sara com o tempo, não melhora, porque às vezes, como eu disse, na onda de calor pode existir um mecanismo de adaptação e a onda de calor pode parar. Mas essa questão da incontinência, da ardência, dura a vida toda e pode piorar ao longo da vida.
Pois é, e começa isso numa idade aí de 50 e poucos anos, pode ser um pouco antes, às vezes, também? Pode, mas em geral ocorre por volta dos 53, por aí. E daí para frente, né? No momento que a mulher ainda está trabalhando, com filhos, netos, enfim, tem uma vida toda pela frente aí, né? Tem um casamento, né? Tem um relacionamento, então isso vai atrapalhar muito. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que tem uma incontinência, o tanto que isso afeta ela socialmente, ou uma urgência. Então, isso afeta demais. E a questão do ressecamento vaginal, da secura, pode levar também à questão de dor no relacionamento sexual, que é uma coisa que tem um impacto grande, às vezes, no relacionamento. Em que momento essa mulher deve, né, prestar atenção nisso e procurar um médico para começar aí um tratamento, enfim, um acompanhamento? Na transição menopausal, quando ela apresentar os ciclos irregulares, ela vai ver que os ciclos dela, que eram mais ou menos de 28, 26, 30 dias, o que acontece? Eles vão se encurtar ou vão se alongar, ou o fluxo, a quantidade do sangramento também pode diminuir ou pode aumentar. Então, existe uma variedade grande de alterações que podem ocorrer durante a fase da transição. Mas ela vai prestar atenção e ver que houve uma mudança. Então, ela já tem que ficar antenada. Por quê? Porque pode ocorrer também hemorragias nessa época. E aí, importante também para começar essa questão do acompanhamento, de um tratamento, para talvez aí amenizar esses sintomas, né? Como é que é isso? Exatamente. Ela deve procurar ajuda e nessa questão da irregularidade menstrual e também quando ela começar a ver que o sono dela está ficando ruim ou que ela começar a ter ondas de calor. Ela tem que saber que isso é uma parte normal da vida, né, dos ovários pararem de funcionar, mas não é normal ela ficar sofrendo, né? E às vezes atrapalhar o relacionamento com a família, atrapalhar o relacionamento com os amigos. No trabalho, né, existe muitas mulheres que faltam ao trabalho. Por quê? Porque passaram uma noite horrorosa, no outro dia estão nervosas, como é que elas vão trabalhar? A questão da reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? A reposição hormonal, ela é individualizada. Então, por isso que as mulheres devem procurar um especialista para que veja o que é melhor para elas. Então, nas mulheres que não têm contraindicação à terapia hormonal, pode ser maravilhoso. Por quê? Porque realmente é o tratamento, a terapia estrogênica é a melhor para os sintomas vasomotores, essas ondas de calor. Que seria o quê? Repor esse hormônio que ela perdeu naturalmente. Isso, seria essa reposição. Agora, naquelas que não podem, existe tratamento também. Existem os medicamentos que a gente chama de inibidores da recaptação de serotonina, tá? Então, as mulheres são antidepressivos, mas não vão ser utilizados como antidepressivos, mas sim para melhorar as ondas de calor. Com certeza, interessante. Em relação ao tratamento da secura, existem vários tratamentos. O tratamento com hormônio local, ele pode ser indicado mesmo em mulheres que estejam com uma faixa etária mais avançada. Ao contrário do estrogênio via oral ou transdérmico, que não deve ser iniciado em mulheres com mais de 60 anos ou que estejam há mais de 10 anos da última menstruação, ou seja, da menopausa. Bacana. Doutora, a senhora falou no início aí um pouquinho do trabalho da SOGMIG, da associação, com relação à educação do público leigo. Para a gente finalizar, gostaria que a senhora deixasse aí, então, os contatos, quem quiser saber mais, são cursos, como é que funciona isso?
Olha, o que nós estamos terminando de planejar e que deve ser implantado agora em março é uma série de bate-papos. Não é aquela coisa do médico ir lá falar e a pessoa ficar ouvindo. Não, vai ser um bate-papo, uma roda de conversa, troca de experiência, junto com o especialista, para que ele ajude as mulheres. Eu só gostaria de complementar o tratamento do ressecamento vaginal, que existe o tratamento com estrogênio local, mas existem também os hidratantes, existem os lubrificantes e existe também o laser. Então, tem várias formas de tratamento. Tem que consultar um médico, tem um que especialista, consultar um médico. Não pode ficar passando por isso aí, sofrendo sem acompanhamento. Eu acho que a mulher está vivendo mais, mas o que importa não são os anos que são acrescentados à vida, mas a vida que é acrescentada aos anos. Com qualidade. Com qualidade. Tá certo. Contatos aí da Sojimig? É www.sojimig.org.br, mas também através do Facebook, do Instagram, né? Então, dá para acompanhar todo esse trabalho. Nós queremos que as mulheres fiquem muito bem informadas. Com certeza. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos, doutora. Tá, foi um prazer. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.